A revista britânica The Economist, eles se comportam como se eles fossem a única bolacha do pacote. Sabe o último copo d'água do deserto? A última Coca-Cola do deserto que é disputada? Essas revistas ainda se comportam como na época de Veja. Eu sou velho, olha pra minha cara, tô ficando careca, barba branco e sou velho. Eu sou da época em que a revista Veja tinha as páginas amarelas. Todos desejavam ser entrevistados pelas páginas amarelas da Veja. Nos condomínios, eram disputados. Os condôminos diziam meia-noite, ficar na portaria ali no plantão, porque entre meia-noite e meia, 1 da manhã, aquele moço com aquela bicicleta com bagageiro na frente fazia a entrega da revista Veja. Então, no outro dia, era matéria do Jornal Nacional, do Jornal da Band, né? Mitre, Ricardo Boechat, todo mundo falava assim, fulano foi capa da Veja. Na época de Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, né? Dos grandes escândalos. Mas hoje, quem é que lê a revista The Economist? The Economist? Meia dúzia de velho. Aí eles fazem essa capa aqui, ó, com o Bolsonaro, né? Olha aqui, que fofo, ó. Aí só se fala nisso, né? Revista The Economist faz Bolsonaro verde com um chifre, né? Uma alusão àquele cara do Capitólio, que invadiu o Capitólio nos Estados Unidos. Ó, que fofo. Ó, tá pensando o quê? E a matéria continua dizendo que, fazendo uma alusão ali, o fato de ter pintado o Bolsonaro com a cara verde, dizendo que assim, que o Brasil vai julgar Bolsonaro e dar uma lição. Dá uma lição falando sobre as queimadas, uma alusão às queimadas. Mas esqueceram de falar com a Marina Silva, né? Porque a Marina Silva ela foi lá no Congresso e o Nicolas Ferreira, por exemplo, disse assim: ministra, explica uma coisa. Na época do Bolsonaro, que tinha as queimadas, vocês diziam que existiam as queimadas porque o governo de extrema-direita estava queimando o Brasil. Estava explodindo, colocando fogo no Brasil. E agora no governo Lula tem muito mais queimadas do que no governo Bolsonaro, e vocês dizem que não, acontece por causa do fenômeno da natureza. Marina Silva, explique isso. Aí Marina Silva se resume a dizer assim: eu tive dengue, eu tive malária 3 vezes, quase morri. Eu e o Chico Mendes tivemos malária, infelizmente ele morreu. Aí o deputado disse assim: essa sua cara me dá cansaço. Essa sua cara me dá náuseas, me dá angústia. Porque é sempre assim. Eu fui ver qual foi o jornalista. Apelei para IA, apelei para o Google, apelei para segunda... apelei, fucei de ponta cabeça a internet para encontrar o nome do jornalista da revista o The Economist, que fez a matéria, e não tem. A própria IA disse assim: não, nós não encontramos. Aliás, se você souber aí qual foi o jornalista da revista The Economist que fez a matéria com o Bolsonaro, coloca aí. É porque eles tentam sempre a questão da alusão, da figura de linguagem, pegar uma pessoa da extrema direita na cabeça deles e associar a outros da extrema direita, dizendo assim: olha, ambos atentou contra a democracia. Olha, agora não, agora o Brasil está no rumo certo. Tem um norte que o Brasil, que daqui a uns anos a gente vai olhar para trás assim: ainda bem. Porque o pai dessa mentirada toda, né, diz assim que Deus deixou os nordestinos, o paraibano, sofrer por décadas, porque Deus, o Criador, o eterno justo, sabia que ele viria como o pai dos pobres, o pai, aquele desejado pelas nações, desejado pelo mundo, uma espécie de anticristo. Misericórdia.
essas revistas acham que engana quem? Não tem mais como enganar as pessoas. Repito, eu sou da época em que as pessoas balizavam o seu dia, seu futuro, sua economia, sua pauta, sua decisão, de acordo com o que passava no Jornal Nacional. Mas esse tempo acabou. Esse tempo acabou. Hoje é possível você saber que o presidente da República é um mentiroso. É possível você saber que num podcast ele disse que perdeu o dedo, pegando caranguejo, e no Jô Soares disse que, na entrevista ele disse que foi na máquina. É só você procurar aí no Google. 2 versões para o mesmo episódio. Então não existe mais esse negócio de imprensa que tem a pauta. Não, hoje quem tem um negocinho desse aqui, ó, chamado celular, tem um canal de televisão, um canal, tem liberdade. Bom, ainda temos liberdade, graças a Deus, né? Mas mesmo que prendam a gente, prenda todos os brasileiros de direita, ainda assim a gente vai continuar livre, porque a liberdade ela é interna, é dentro. A palavra de Deus diz que para a liberdade Cristo nos libertou, não se torne novamente escravo de homens. Então, o apóstolo Paulo, quando ele foi preso por pregar o evangelho, ele disse assim: olha, eu fisicamente estou preso, mas o meu espírito ele está livre. Não tem como prender a mente da pessoa. Uma vez que livre para sempre. Você assistiu aquele filme com o Denzel Washington, o livro de Eli, que mandam queimar todas as Bíblias, destruir todas as Bíblias, mas ele leu tanto, ele se encheu tanto da palavra de Deus, que quando não existia mais, só existia um exemplar, aí deram fim ao exemplar, ele chamou um copista e disse assim: olha, vamos escrever de novo. Escreve aí. E ele começou: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque quando você está cheio, quando você abrir a sua boca, vai sair o que está dentro de você. Se é mentira, vai sair mentira. Se é verdade, vai sair verdade. Então tem pessoas e órgãos de imprensa que ainda tenta colocar essa pecha ainda, né? Não. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é o de extrema direita. Esse aqui é o de extrema direita que destruiu o Capitólio. E esse aqui é o que inspira eles. Ele e o Trump. Aí, quando você vai procurar o jornalista, você não encontra. Porque é proposital, assim, não, a gente vai colocar só a matéria. Então eu lembro, uns 25 anos atrás, eu trabalhava numa empresa em que tinha lá um senhor japonês que ele ficava de plantão esperando essa revista. The Economist. E a vida dele era pautada, as decisões, a ideologia, de acordo com o que essa revista falava. Mas agora não é mais assim. Agora as pessoas sabem que isso é a opinião de uma pessoa que é um colunista de uma revista. Lembro que muitos anos atrás, na rádio CBN, tinha um jornalista chamado Arnaldo Jabor. Então ele fazia os comentários no Fantástico, na CBN, e dizia assim: amigos ouvintes, vai falar. E quando você ouvia ou assistia, você fala assim: esse cara está falando meias verdades. Esse cara está sonegando o contexto de uma informação. Mas tinha aqueles apaixonados que diziam assim: não, se ele falou, está falado. E não é mais bem assim, não é mais assim. A imprensa, ela não tem mais o monopólio, porque agora o homem ele tem a internet. E na internet você tem a liberdade e a oportunidade de saber o outro lado. Tudo tem 2 lados, toda história tem 2 lados. Antes tinha um lado, é como lá no sertão do Nordeste. O prefeito era pai do delegado, sobrinho do padre e o dono da fazenda. Também era dono do jornal local, dono da rádio, dono de tudo. Então, a informação que chegava para o povo era através da fonte que ele disponibilizava nos lugares mais remotos desse Brasil. Então as pessoas falam assim: esse homem é muito bom, esse homem é... oh meu Deus do céu, esse homem é bom demais. Por quê? Porque ele deu uma dentadura para a dona Zefinha. Ele deu enxada para o seu Joaquim. Ele deu telha para o seu Severino cobrir a casa dele. Agora, como não votar nesse homem? Esse homem é um santo. Esse homem desceu do céu, ele caiu do céu. Hoje não é mais assim.
Hoje não é mais assim. Ô irmão Zé Farias, isso é a palavra. Tem resposta para isso? Meu irmão, minha irmã, a palavra tem resposta para tudo isso. Eu não vou nem abrir a Bíblia aqui. Só vou citar o que o Senhor Jesus falou. Hipócritas, bando de hipócritas, como livrará vocês do inferno? Vocês nem entram no céu e impedem aqueles que estão entrando. Raça de víboras, sepulcro caiado. Jesus fala isso para religiosos mentirosos. Se à época existisse jornalistas mentirosos, o Senhor Jesus falaria a mesma coisa. Hipócritas, vocês estão ocultando do povo o outro lado, a outra parte da verdade. Fala o contexto, fala tudo. Que o povo não é mais idiota, o povo agora tem as informações, o povo agora tem acesso às informações. O seu contexto, o povo agora tem acesso ao contexto. O povo agora não é mais escravo de um canal de televisão, que à noite tem um jornal e o que é dito e o que não foi dito é porque não era para ser dito, porque não era verdade. Agora não, agora as pessoas têm a oportunidade de ver notícia ao vivo, saber o contexto, saber toda a verdade. É o que temos para hoje. Agora dorme com um barulho desse. Um abraço, meus irmãos, um abraço, meus amigos. Muito obrigado a você que tem se inscrito, está se inscrevendo no canal. Se você não for inscrito ainda no canal, na Palavra Tem Resposta, se inscreva. E os caminhões aqui não tá dando trégua. Aqui do meu lado é uma reciclagem, tem muito caminhão, muito barulho. Um abraço, gente. Fique com Deus.